Começa agora o programa Em Sintonia com a Natureza. Em Sintonia com a Natureza é uma realização do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que sintonizam agora com a gente. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e começa agora o programa Em Sintonia com a Natureza, o nosso programa semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Em Sintonia com a Natureza é esse lugar onde a gente troca ideias e traz notícias da cidade e do campo para discutir e informar. Tudo isso em meia hora de programa. E no programa de hoje falamos sobre a alimentação saudável e nutritiva em tempos de pandemia. A fome chegou à periferia antes mesmo da Covid-19 e continua presente na vida de várias famílias do Recife e da região metropolitana, agora que estão em situação de pandemia e isolamento social. É pensando nessas pessoas e também nos agricultores e agricultoras familiares que hoje dependem de suas vendas que a campanha Mãos Solidárias tem mobilizado o Sertão, a Agreste e a Zona da Mata para arrecadar produtos da reforma agrária e da agricultura familiar para formar um grande banco popular de alimentos. São mais de 12 toneladas de alimentos agroecológicos doados. E é para falar sobre isso tudo, essa rede, que hoje trouxemos para a nossa mesa virtual Alexandre Henrique Pires. Alexandre é coordenador do Centro Sabiá, que também é coordenador da articulação do semiárido brasileiro, a ASA. Alexandre, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Você poderia se apresentar melhor para quem nos ouve e falar um pouco sobre quem é você e sobre o seu trabalho? Bom dia, João Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú, os ouvintes em especial aqui do programa Em Sintonia com a Natureza. Bom dia aos ouvintes da Rádio Web Agroecologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, do Núcleo de Agroecologia e Campesinato. Bom, eu sou Alexandre Henrique Pires, eu sou natural de Jabitacá, distrito do município de Guaraci, aqui no sertão do Pajeú, pernambucano. Sou filho de agricultores, tenho uma formação acadêmica na área da biologia e com mestrado na área de extensão rural e desenvolvimento local pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Atualmente eu estou na coordenação geral do Centro Sabiá, que é a organização que tem construído esse programa aqui há mais de 20 anos. Também ocupa a função de coordenador executivo da ASA, da Articulação do Semiárido Pernambucano. Também faço parte da Articulação Nacional de Agroecologia, compondo o núcleo executivo dessa articulação. Bom, o meu trabalho é um trabalho que tem acontecido a partir de toda essa perspectiva da defesa da convivência com o semiárido, da agroecologia, da importância da agricultura familiar no Brasil e no nosso estado de Pernambuco, no nosso Pajeú, buscando fazer diálogos com os governos locais, com o governo estadual, com o governo federal, no sentido de fortalecer essa perspectiva da agricultura familiar e camponesa no nosso estado e na nossa região nordeste, no nosso semiárido. Bom, já para entrarmos de cabeça em nossa conversa, Alexandre, o que é a campanha Mãos Solidárias e o que também é essa rede de bancos populares de alimentos? A rede de bancos populares de alimentos é uma iniciativa da campanha Mãos Solidárias. A campanha Mãos Solidárias foi idealizada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, pelo MST, pela Arquidiocese de Olinda em Recife, logo no início da pandemia, quando nós percebíamos já um grande número de pessoas em situação de fome e de rua na cidade do Recife. Rapidamente o MST e a Arquidiocese se organizaram e começaram essa iniciativa da campanha Mãos Solidárias, buscando a contribuição das pessoas e das organizações para aquisição de alimentos, para elaboração de alimentos, de quentinhas que foram distribuídas para a população em situação de rua, que não tinha o que comer naquele momento, né? Então, o Centro Sabiá foi uma das organizações que se somou nessa iniciativa da campanha Mãos Solidárias, no sentido de cumprir o seu papel de fortalecimento e garantia do direito humano à alimentação para a população que precisa. E entre outras iniciativas, a campanha Mãos Solidárias também
desenvolveu toda uma articulação em conjunto com costureiras voluntárias, com pessoas que estavam doando tecidos, e das Mãos Solidárias também derivou uma iniciativa que a gente chamou de costureiras solidárias, né, no sentido que essas mulheres e homens costuraram várias máscaras, milhares de máscaras, para distribuir para a população que precisava se proteger, né, do coronavírus. Também tem umas iniciativas que são as iniciativas dos agentes populares de saúde, que é uma parceria da campanha Mãos Solidárias com a Universidade Federal de Pernambuco, com a Universidade de Pernambuco Estadual, com a Fiocruz, de formação de pessoas de várias comunidades aqui do Recife, da periferia do Recife, região metropolitana, também se estendendo já para outras cidades como Caruaru, Petrolina, Garanhuns, de formação dessas pessoas, entender a propagação da doença, os cuidados que precisam ser tomados para evitar a contaminação, e com isso também fortalecer toda uma cadeia de conhecimento e de entendimento nas próprias comunidades, para que as próprias comunidades reconheçam essa doença, de como se prevenir. Então, e tem também a iniciativa, que é a iniciativa da bicicleta solidária, que tem passado nas comunidades com spots, com informações que ajudam a população a ter mais informações sobre a contaminação pelo coronavírus e os cuidados que precisam ser tomados para evitar isso. Eu falei todas essas iniciativas que elas fazem parte da campanha Mãos Solidárias, mas você me pergunta de forma muito específica sobre a rede de bancos populares de alimentos. Essa iniciativa também faz parte da campanha Mãos Solidárias e ela vem exatamente para buscar fortalecer as comunidades da periferia do Recife e região metropolitana. Caruaru e Petrolina, que são municípios que já iniciaram também essas iniciativas, criando um espaço onde empresas e pessoas podem dar essas contribuições, esses alimentos que serão levados para as comunidades da periferia. Ao mesmo tempo, a gente percebe que várias comunidades já criaram seus próprios bancos comunitários de alimentos, e a rede é exatamente essa iniciativa e fortalecimento dessa iniciativa que as próprias comunidades estão construindo para superar esse momento de crise, de dificuldade, de desabastecimento e de dificuldade de compra de alimentos e, consequentemente, de insegurança alimentar que tem passado, sobretudo na periferia dos grandes centros. Você vê a segurança alimentar afetada por essa pandemia? De que formas? Sim, a segurança alimentar da população, sobretudo da população mais pobre, tem sido gravemente afetada no contexto da pandemia. Mas é importante que as pessoas entendam que antes da pandemia nós já estávamos vivendo uma situação de crise econômica no Brasil, gerada sobretudo pela crise política, que é resultado da não satisfação da direita e da extrema-direita brasileira com os resultados das eleições de 2014, que elegeu a presidenta Dilma para um segundo mandato. Então, desencadeou ali naquele momento uma crise política, e essa crise política vem gerando no Brasil, lamentavelmente, uma crise econômica, e que se agravou agora no contexto da pandemia. Ao mesmo tempo, a gente percebe que com o atual governo, os cortes nos programas sociais de atendimento à população, sobretudo o programa Bolsa Família, a desestruturação das políticas para a agricultura familiar, das políticas de seguridade social, né, que envolve toda a perspectiva da saúde, das aposentadorias, né, da assistência social, a mudança na política de valorização do salário mínimo, o aumento do desemprego. Então, tudo isso tem gerado de forma muito concreta, associada ao contexto do distanciamento social e da pandemia, mais pobreza, mais pessoas na extrema pobreza, e quando as pessoas vão para a extrema pobreza, a principal situação que mais agrava as suas vidas é a falta de alimentos na mesa, alimentos para a família. Então, esse contexto da pandemia ele tem agravado ainda mais, porque, diga-se de passagem, nós ainda contamos com a inoperância e a fragilidade que o governo tem de responder às necessidades emergenciais da população nesse contexto da pandemia. Não é à toa que nós já estamos próximo da casa dos 140 mil pessoas mortas no Brasil e mais de 4 milhões de pessoas infectadas. Uma política genocida
do governo federal de como tratar a pandemia e preservar a vida das pessoas. Bom, os bancos de alimentos, eles são espaços onde estão abertos a receber as doações a partir dessa solidariedade concreta que a população vai manifestando ao reconhecer que há situações de pessoas que carecem de algo básico que é de alimentos. No Recife, são muitos os lugares, nas ruas, nas portas de supermercados, onde as pessoas estão se aglomerando nos sinais de trânsito em busca de doações para garantir a alimentação das suas famílias. Então, os bancos de alimentos, eles têm o sentido de mobilizar a sociedade, buscar sensibilizar a sociedade para uma solidariedade concreta, onde as pessoas podem doar recursos, podem doar alimentos, que serão levados para aquelas comunidades onde tem uma grande necessidade de alimentos por parte da população daquela comunidade. E como esses bancos populares de alimento podem mudar essa situação alimentar nas cidades? Quais são os benefícios? Os benefícios, na verdade, eles são direcionados para as pessoas que recebem os alimentos, concretamente, e para quem faz essa doação, certamente manifesta, né, seu entendimento e o seu reconhecimento do cuidado com o próximo, do cuidado com o irmão, do cuidado com aquela pessoa, com aquele ser humano que nesse momento vive com muito mais dificuldades. Então, isso é o que eu chamo de solidariedade concreta, materializada numa ação de atenção e de cuidado com o próximo. Tem uma outra perspectiva, João Lucas, que eu gostaria de expressar, é que essa iniciativa da rede de bancos populares de alimentos, elas atendem e são necessárias exatamente porque, lamentavelmente, o governo federal tem desconstruído toda a política de estoque de alimentos que o Brasil tem exatamente para momentos emergenciais e situações de crise que o país vive, seja climática, seja situações sanitárias, como é que a gente vive hoje com a pandemia do novo coronavírus. Como não existe mais esses estoques de alimentos para que o Estado pudesse doar à população que mais precisa, então é necessário que a população se reorganize, que a sociedade se reorganize no sentido de suprir essa demanda, de suprir essa necessidade urgente e emergencial da população mais pobre, da população mais carente do nosso Estado, em Pernambuco. Ao mesmo tempo, nós esperamos que esse processo eleitoral municipal dê conta de estimular, de sensibilizar os candidatos e candidatas ao executivo e ao legislativo para pensar em propostas e políticas de abastecimento alimentar nas suas cidades, que possa pensar e estimular a construção de propostas de estoque de alimentos municipais no sentido de garantir, sobretudo, a compra por parte do Estado da agricultura camponesa e, com isso, também conseguir garantir a atenção básica da alimentação como um direito constitucional, para além de um direito humano, para toda a nossa população. Recentemente, vimos a Lei Emergencial para o Campo, intitulada Lei Assis Carvalho, ser vetada pelo voto presidencial, mesmo que tenha tido maioria de votos tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Por que é importante que os movimentos sociais continuem lutando pela aprovação dessa lei, que agora volta para a Câmara e para o Senado? Veja, acho que é importante a gente esclarecer para os ouvintes que a Lei Assis de Carvalho é uma iniciativa das organizações e movimentos sociais, da quais a ASA participou, a Articulação Nacional de Agroecologia, a CONTAG, o MST, o MPA, a CONAC, que é dos povos quilombolas, e tantas outras organizações e movimentos sociais, desde o princípio da pandemia, no sentido de propor ao governo uma ação emergencial de atendimento à população do campo, aos agricultores e agricultoras, porque com o fechamento imposto pela situação da pandemia, os agricultores e agricultoras deixaram de comercializar a sua produção. Isso significa uma redução dos ingressos de recursos financeiros, prejudicando, né, a comercialização da agricultura familiar.
E nós tivemos um grande sucesso na Câmara dos Deputados, como você mesmo disse, com uma votação que, embora tenha demorado, mas a maioria dos parlamentares votaram favorável ao projeto de lei, que na época chamava-se Projeto 735. Também, quando chegou no Senado, conseguimos fazer uma boa articulação com os senadores e a gente conseguiu que o Senado aprovasse a lei na íntegra do que tinha ido para a Câmara, sem modificações, mas quando chegou na presidência da República, o presidente vetou 14 dos 17 artigos da Lei Assis de Carvalho. Isso significa dizer menos recurso para as mulheres agricultoras, isso significa dizer menos crédito do Pronaf para os agricultores acessarem, isso significa dizer a não renegociação das dívidas por parte dos agricultores que têm alguma dívida com os bancos, que podem renegociar nesse período, isso significa dizer menos recursos no programa de aquisição de alimentos, ou seja, de fato, uma situação bastante delicada para os agricultores e agricultoras. E, além disso, nós também estávamos propondo que os agricultores e agricultoras pudessem acessar o auxílio emergencial sem perder a condição de segurados especiais para não ter problema com as suas aposentadorias. E o presidente da República vetou tudo isso. Vetar significa impedir que a lei se cumpra porque não tem acordo da parte dele. Nesse momento, nós estamos discutindo com os parlamentares através da Frente Parlamentar em Defesa da Convivência com o Semiárido, que é coordenado pelo deputado Carlos Veras, do PT, aqui de Pernambuco, que é natural da cidade aqui de Itabira, e que a gente possa dialogar com os parlamentares, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, para que os parlamentares derrubem os vetos do presidente e façam com que a lei que foi aprovada na Câmara e no Senado, a partir do diálogo com a sociedade civil, com os movimentos sociais, seja implementada pelo atual governo. Perfeito. Alexandre, foi um prazer bater esse papo com você, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, alguma coisa que você ainda não disse? Uma consideração final? Bom, eu gostaria de agradecer também, de poder participar desse debate. Ele é um debate extremamente importante. Gostaria de convidar as pessoas a conhecerem um pouco mais sobre essa iniciativa dos bancos populares de alimentos através do Instagram e do Facebook. Vocês procuram Mãos Solidárias Pernambuco, que vocês vão ter mais informações sobre isso. No site do Centro Sabiá vocês também podem ter essa informação, que é www.centrosabiá.org.br, www.centrosabiá.org.br, e assim as pessoas poderem contribuir com essa iniciativa da campanha Mãos Solidárias através dos bancos populares de alimentos. E também convocar e convidar todos e a todas que cobrem dos candidatos a prefeito e a vereadores do seu município, quais são as políticas, quais são as propostas que eles e elas estão defendendo para a alimentação saudável, para a agricultura familiar no seu município. Isso é fundamental que a gente estejamos atentos e atentas, porque é exatamente neste momento que se constrói as condições para os próximos 4 anos de compromissos dos candidatos e candidatas que serão eleitos para governar os nossos municípios nos próximos anos. Então, um forte abraço a todos e a todas e muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Gente, hoje conversei com Alexandre Henrique Pires. Alexandre é coordenador do Centro Sabiá e também coordena a ASA Brasil, a articulação do semiárido. E para abrir o giro, falamos da rede de bancos populares de alimentos. O Centro Sabiá, a ASA Pernambuco, a campanha Mãos Solidárias, o MST, e a Arquidiocese de Olinda e Recife convidam todos e todas para apoiar com doações de alimentos ou recursos a rede de bancos populares de alimentos. A rede de bancos populares de alimentos vem distribuindo alimento, água, produtos de limpeza para famílias das periferias urbanas da região metropolitana do Recife. Comunidades que hoje se encontram em situação de risco nutricional com o contexto da pandemia.
Esta iniciativa visa também o fortalecimento da agricultura familiar, que tem cumprido um papel fundamental na produção de alimentos saudáveis para as populações do campo e da cidade, sobretudo nesse momento de pandemia. Para ficar por dentro dessas ações e também para saber como participar com doações de alimentos, produtos de limpeza e higiene, acesse as nossas redes. No Instagram, Twitter e Facebook, procure por Centro Sabiá. A agroecologia muda o mundo. Ajude com doações. Seguindo com o giro, falamos do Guia Alimentar para a População Brasileira, que se encontra sob ataque. O Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde, referência nacional e internacional para a promoção da saúde, está sendo ameaçado e a sociedade precisa agir. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, enviou ofício ao ministro da Saúde, General Eduardo Pazuello, solicitando a urgente revisão do Guia Alimentar para a População Brasileira. O ofício é acompanhado de uma nota técnica que tenta negar as evidências científicas que atestam os malefícios à saúde provocados pelos produtos ultraprocessados. Pensando nisso, é que organizações sociais, juntamente com a sociedade, fizeram um manifesto da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, entregue ao Ministério da Saúde no dia 24 de setembro. Não podemos assistir à alimentação saudável ser ameaçada em nosso país. Precisamos lutar. E esse foi o nosso giro de notícias. Agora você acompanha mais um episódio da radionovela Entre o Sertão e a Capital. Confere aí. Começa agora a radionovela Entre o Sertão e a Capital. Alô? Fran? Oi, Gelzinho, bom dia, meu irmão. Bom dia, Francisca. Como vão as coisas por aí? Tá tudo indo por aqui. Estamos conseguindo nos organizar. Tá tudo bem, graças a Deus. Que coisa boa, minha irmã. Feliz por isso. E por aí, hein, meu irmão? Como é que vai você? Como é que vai Paulo? Minha irmã, eu tô bem. Agora, Paulinho, sei lá, tenho achado ele meio desanimado com o passar desses últimos meses, sabe, Francisca? Eita, meu irmão. Mas desanimado como assim, hein, George? Sei lá, Fran. Pra baixo, sabe? Triste mesmo. Essa parada na vida por conta da pandemia, do coronavírus, definitivamente não fez bem pra ele, Francisca. Não fez pra ninguém, mas ele tá meio mal. Ô, Gelzinho, coitado de Paulo. E olha, meu irmão, tem que tomar cuidado com isso, viu? Nesses tempos assim de isolamento, tudo mais, as doenças da cabeça estão atacando com força. A gente tem que ficar muito ligado nessas coisas, Gelzinho. Como assim, Francisca? Tu lembra que um tempo atrás eu tinha dito que uma vizinha da gente daqui tava assim também? Triste, sumida, silenciosa. Lembro sim, Fran. Era a Maria, não era? Pronto, ela mesma, George. Pois é, nem no grupo da gente Maria falava mais. Aí o que aconteceu foi que ela estava depressiva, Gelzinho. Eita, Fran. Pois é, Gel. Mas é normal, mais normal do que a gente pensa. Isso é muito verdade, minha irmã. É muito mais comum se ver surgir essas coisas nesses tempos que a gente tá vivendo, né? Pois é, Gel. Por isso que a gente tem que cuidar do jeito que essas coisas são. Uma doença. E doença a gente trata no médico. Isso mesmo, Fran. Essas coisas podem mexer demais com a cabeça da gente, deixar a pessoa mal mesmo. Seja uma depressão, ansiedade, o que for. É isso, Gelzinho. Cuide de Paulinho, viu? Ele é muito querido. Você tá certa, minha irmã. Essa semana vejo se tem uma conversa bem tranquila com ele sobre isso. Pode ser nada, mas pode ser alguma coisa também, né, Fran? É verdade, meu irmão. Por isso que é tão importante conversar. No fim das contas, a gente nunca tá sozinho, né não, Gel? É verdade demais, Francisca. E tô me lembrando aqui agora que a gente tá no Setembro Amarelo. Não é isso, meu irmão? Um mês todinho pra gente pensar o combate à depressão e suicídio e todas essas coisas. A gente teve até um debate com os professores da escola sobre isso e eu não tava me lembrando. Isso mesmo, Gelzinho. E a gente precisa estar atento pra isso. É por aí mesmo, irmã. Muito obrigado pelo papo, viu?
Bom demais conversar com você. Ah, Gel, com você também. E cuide muito bem de Paulinho, viu? Um cheiro pra vocês. Tchau. Vamos cuidar. Um cheiro, minha irmã. Você ouviu a radionovela Entre o Sertão e a Capital, com as vozes do poeta Davi Fantuzzi e de Riva Almeida, equipe técnica do Centro Sabiá. Produção e edição, João Lucas. Então é isso, pessoal. O Em Sintonia com a Natureza vai ficando por aqui. E a gente agradece a todo mundo que nos acompanhou hoje. Lembramos sempre das nossas redes sociais. É por lá que você se informa sobre tudo que a gente discute aqui e no Centro Sabiá como um todo. É só procurar no Facebook, no Instagram ou no Twitter por Centro Sabiá. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional de Darliton Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. É isso. Tchau, pessoal, e até a próxima sintonia. Você ouviu o programa Em Sintonia com a Natureza. Este programa é uma realização do Centro Sabiá, em parceria com a Rádio Pajeú, a Web Rádio da Articulação do Semiárido, a ASA, e a Web Rádio Agroecologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco.